Fala pessoas, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Eu sou o Aleph e hoje é dia da gente fazer mais um top 10 aqui com os filmes da década aí de 1940. Então, como eu falei no outro vídeo, filmes de 1940 até 1949, que é como o Letterboxd faz a separação pela dezena, seguindo as mesmas regras do outro vídeo que eu falei. Esse vídeo vai ter mais filmes que eu gostei muito de assistir, não necessariamente filmes que eu, fazendo uma análise crítica, considero que são os melhores filmes da década. Eu acho que eu já faço um pouco isso nos outros vídeos. Aqui eu queria fazer uma coisa um pouco diferente, um pouco mais pessoal, mas que eu também dei minha opinião pessoal nos outros. Eu queria fazer essa lista, deixá-la mais pessoal, que eu acho que fica mais interessante. Então, é mais baseado nisso. E, muito importante, teremos apenas um filme por diretor. Então, se tiver algum filme que você achou que podia estar aqui e não está aqui, mas tem outro filme do mesmo diretor, é por isso. É porque eu gostei mais desse e não dava para colocar dois. Então, eu tive que escolher um. Nem sempre as escolhas são fáceis de fazer. Não foi fácil montar essa lista. Algumas escolhas aqui são bem difíceis para mim. Tem filmes que eu queria muito ter colocado que acabaram não ficando por esse motivo, né? Porque eu já botei outro filme do diretor que eu gosto mais. Então, acontece. Mas é um desafio que eu queria muito colocar, porque eu acho que fica mais interessante. É diferente do outro vídeo, para quem tiver assistido o top 10 aí da década de 1910, esse aqui só vai ter filmes da lista, porque naquela época eu tava vendo muito filme de fora, mas nessa aqui eu já tô vendo apenas os filmes da lista. Então não tem nenhum filme de fora que eu tenha assistido para poder puxar alguma outra coisa. Então, por enquanto, essa lista vai ter apenas filmes que estão na lista dos 1001 filmes, né, do livro, porque são os que eu vi. Eu tenho vontade de, em algum momento, num futuro talvez muito distante, tentar reavaliar esses top 10, tendo visto mais filmes, recomendações de vocês, ou outros filmes que eu escolher por algum outro motivo, mas por enquanto vai ficar aí, aqui são todos os filmes da lista. Assim como eu falei no outro vídeo também, os filmes estão listados aqui em ordem cronológica, então eles estão listados pela ordem de lançamento e não pela ordem de que filme eu gostei mais. Então vamos lá. O primeiro filme da lista é Jejum de Amor. Foi, se eu não me engano, o primeiro filme de 1940 que a gente viu, que teve na lista. Eu acho que ele é o primeiro filme de 1940 da lista. É um filme dirigido pelo Howard Hawks e é estrelado pelo Cary Grant, se eu não me engano. Ele é baseado numa peça de teatro chamada The Front Page. Eu não lembro agora o nome em português. Existem outras adaptações para o cinema dessa mesma história, tem mais de uma, se eu não me engano. Dizem que muito boas também, inclusive. Eu não vi as outras para comparar, mas acredito que sejam, de repente, muito boas, porque eu acho que a história é muito boa e o roteiro é muito bom. Eu acho que o roteiro vem da peça do teatro original. Eu acho que é um roteiro muito legal. A coisa que esse filme aqui fez foi pegar a personagem, a protagonista, que é essa jornalista que quer largar o emprego para se casar. Na história original era um homem, e aí que meio que entra num embate com o chefe que não quer que ele largue o emprego, enquanto aqui é uma mulher que tá querendo largar o emprego para se casar e morar no interior. E aí isso adiciona uma camada na história, porque o embate deixa de ser apenas profissional, porque também rola um interesse amoroso entre ela e o chefe. E é um filme de diálogos rápidos, é uma comédia, né? É uma comédia de diálogos muito rápidos, e eu acho que, assim, é muito divertido. Foi muito divertido de assistir. Foi um filme que realmente, quando eu vi, eu fiquei assim, dá vontade até de ver de novo, sabe? Porque eu achei ele muito divertido, muito interessante e achei bem legal realmente. Em segundo lugar, nesse top 10, eu tenho outro filme de 1940, dessa vez A Vida é uma Dança, da diretora Dorothy Arzner. É uma das poucas diretoras mulheres que aparecem nesse período aí no livro. Eu acho que nesse período, na verdade, é a única, né? Ali, pelo menos nessa década, e eu acho que em 2, 3 décadas ali, mais ou menos, eu acho que ela é a única. Ela faz um filme, é um filme de comédia, é uma história de duas dançarinas que estão meio que disputando carreira e meio que disputam um homem também, mas um homem que, na verdade, é casado com uma terceira, e elas se interessam por ele, mas não é um ponto tão importante assim. Elas disputam mais a carreira, e eu acho que é uma comédia de relacionamentos, não necessariamente amorosos, porque as duas mulheres são amigas, entre aspas, são colegas de grupo de dança ali e seguem carreiras, mas o relacionamento entre elas é muito importante, né? De um jeito que eu acho que o cinema só foi aprender a fazer muito tempo depois. É um desses filmes que eu sinto que estava anos à frente do seu tempo, que é uma coisa que eu gosto muito, eu acho muito interessante. Eu acho muito interessante ver histórias assim, sabe? Histórias que a gente pensa que não existiam nessa época, só foram ser feitas muito tempo depois, e aí você vê, tipo, não, nessa época fizeram esse aqui, só que não fez sucesso, porque ninguém deu bola, porque ninguém conseguiu entender. É um filme que eu sei que, eu lembro que a crítica, quando eu fiz o vídeo, né, eu lembro que a crítica fala que não entendeu o filme, não entendeu como que pode ter a história desse jeito e o foco da história não ser um romance. Qual o problema do foco da história não ser um romance, sabe? A cabeça do público, mas acho que mais da crítica, porque eu acho que a crítica influencia demais o público, né?
né? E aí muita gente não viu o filme porque o filme já não foi bem divulgado, já não fez sucesso de crítica, então as pessoas acabaram não indo ver. Mas eu acho que a crítica tinha uma cabeça fechada demais, assim, não estavam preparados para esse filme. E é um filme que eu achei maravilhoso de assistir, assim, super divertido, é uma comédia também. E é um filme extremamente divertido. A cena do tribunal no final do filme, pra mim, é das melhores cenas de comédia que eu assisti nos últimos anos aí. E eu acho genial, assim, é um filme também que eu não acho que ele tenha a atenção que ele merece. É um filme que merece muito mais ser assistido do que ele é ou foi, qualquer coisa assim. Em terceiro lugar na lista temos um filme de 1941 que eu acho que era inevitável estar aqui, pelo menos quem viu o vídeo dele sabe que eu gostei muito, então eu tendo gostado, não tinha como não botar ele aqui, que é Cidadão Kane, dirigido e estrelado aí pelo Orson Welles, quer dizer, estrelado não muito, né? O personagem dele é o próprio Kane, então é o personagem no qual a história gira em torno, mas na verdade eu acho que o protagonista é o repórter, né? Enfim, Cidadão Kane, não preciso nem da minha opinião, todo mundo diz que é um filme que revolucionou o cinema, e eu sinceramente, eu não consigo não concordar, sabe? Porque eu acho que ele é um filme muito diferente, em especial ele é um filme muito diferente do que Hollywood fazia, e ele é um filme feito em Hollywood, então eu acho que ele revolucionou muito, pelo menos uma indústria do cinema específica, mas de um jeito que teve ramificações, eu acredito que no resto do mundo, sabe? É um filme que pegou o cinema e falou, e se a gente contar a história de um jeito diferente do jeito que a gente sempre conta a história, sabe? E eu acho que é inegável, assim, a influência que ele teve no cinema do mundo, nessa coisa de não é nem pra fazer outros filmes parecidos com ele, mas é tipo, nem todo filme precisa ser igual, sabe? A gente pode experimentar. E é um grande problema, porque é um filme que não fez sucesso, né? Em especial com o público, é um filme que teve problemas aí externos a ele, porque, né, é um filme que meio que critica uma pessoa real que tinha muito poder, então conseguiu impedir o filme de ser exibido em diversas salas de cinema, impedindo aí pessoas de assistirem. Então é um filme que foi extremamente boicotado, né? Demorou um tempinho aí para ele ter o reconhecimento que ele tem hoje, não foi uma coisa imediata. É uma pena que ele tenha passado por isso, porque eu acho que se ele tivesse sido bem sucedido imediatamente, a ideia de experimentar no cinema hollywoodiano teria sido instalada naquele momento, e dali pra frente eu acho que a gente teria filmes muito mais interessantes do que a gente teve, sabe? Quando a gente continuou tendo produtores a todo momento falando não pode, não pode, não pode, não pode, sabe? E eu acho que se Cidadão Kane tivesse sido, no momento do lançamento, o sucesso que ele veio a ser depois, eu acho que isso não teria acontecido, pelo menos não do jeito que aconteceu, e eu acho que teria tido muito mais abertura para se experimentar no cinema hollywoodiano, sabe? É um filme realmente muito interessante de ver, e obviamente você assiste hoje e você pensa, nunca vi isso antes, porque hoje a gente já viu filmes que fazem as coisas que ele faz, mas na época é muito diferente. Quarto filme que eu tenho na lista é Ser ou Não Ser, de 1942, filme do Ernst Lubitsch, botei um filme dele na lista de 1910, né? Eu acho que ele é o único que aparece lá, que vai aparecer aqui também, e eu gosto dele, eu gosto de comédias, eu sempre falo isso aqui. No vídeo sobre esse filme eu falei um pouco mais da relação que eu tenho com esse filme, na verdade, por tabela, porque esse eu nunca tinha assistido, mas pra mim é um filme hilário, é um filme que eu dei risada assistindo, assim, de verdade, de dar risada mesmo. E por mais que eu fale que eu gosto de comédia, eu não sou de dar risada vendo um filme, sabe? Eu acho que esse filme fez de dar risada. Então, é um filme que se passa na Segunda Guerra Mundial, então ele tira sarro de um assunto, na verdade, muito sério, muito delicado, e na época em que era mais delicado ainda, porque é um filme de 1942, Segunda Guerra acontecendo, né? Não era passado, não estava resolvido. E ele conta a história de um grupo de teatro que resolve se infiltrar fingindo que são ali soldados, generais e coisas do tipo nazistas, para tentar resgatar um deles e para tentar impedir que um espião leve informações e tal. Então é um filme sobre atores fingindo que são nazistas para enganar os nazistas. E é assim, de verdade, é um filme, eu acho muito interessante como claramente o Lubitsch pensou, tipo, o que eu sei fazer é comédia e eu vou usar o que eu sei fazer para atacar o nazismo, né? Porque é isso que ele sabe fazer, então ele vai usar isso pra atacar. Eu acho que ele faz um trabalho brilhante e de verdade, assim, pra mim é um filme de dar risada. É hilário, eu gostei muito desse filme. Em quinto lugar, eu tenho A Meia Luz, de 1944, dirigido pelo George Cukor. A Meia Luz aí talvez mais conhecido popularmente como Gaslight, porque, né, é o filme que eventualmente acabou dando nome ao termo, né, a coisa que a gente tem hoje, que a gente fala muito sobre isso hoje. Não é a primeira adaptação dessa história, ele é original do teatro,
2004, se eu não me engano, já tinha tido um filme antes, mas esse foi o filme que fez sucesso, e aí quando deram o nome por causa desse filme, não dos outros. É um filme maravilhoso, a Ingrid Bergman ganhou o Oscar, se eu não me engano, por ele, tá maravilhosa. É a história de uma mulher que casa com um cara e o cara meio que vai fazendo ela enlouquecer, mentindo pra ela, dizendo que ela está ficando louca. Então, ele esconde uma coisa e fala que foi ela que sumiu com aquilo. Ele esconde um quadro e fala que foi ela que tirou o quadro dali. E ela fala, como? Mas eu não lembro. Tipo, quando que eu fiz isso? E ela começa a ficar surtando, porque ela pensa, nossa, mas se eu fiz isso e não lembro, eu só posso estar maluca. Mas, na verdade, foi ele que fez. E, né, coisas do tipo. Ele fica sumindo com coisas dela e dizendo que, na verdade, foi ela que perdeu, foi ela que sumiu com a coisa, foi ela que fez alguma coisa, quando tudo é ele que faz, e ela vai enlouquecendo por causa dessas ações dele. É um filme, assim, é um suspense angustiante, e acho que os atores estão todos ótimos, e é um filme realmente muito legal, assim. Foi um que eu tava, só pelo nome, né, por saber que ele é o filme que deu origem ao termo e tal, eu já tava há muito tempo querendo ver, desde que eu vi ali que nos próximos da lista ia ter ele, eu já ficava muito tempo ansioso para chegar esse dia de ver esse. Quando eu assisti, ele não me decepcionou em nada, assim, foi um filme maravilhoso. Em sexto lugar, eu tenho Roma, Cidade Aberta, de 1945, dirigido pelo Roberto Rossellini, curiosamente, eventualmente marido da Ingrid Bergman, que eu acabei de falar dela aqui, né? É um filme que é considerado aí o berço do neorrealismo italiano. É um filme feito imediatamente após o fim da guerra, ou pelo menos após a libertação da Itália. Imediatamente mesmo, foram semanas, se eu não me engano, depois. É um filme que já estava sendo idealizado desde antes. E é um filme que cai nessa coisa que eu falo o tempo todo, o quanto eu gosto, né? Que é esse filme que você assiste ele e você pensa, nossa, diferente, sabe? Diferente de todos os filmes que eu vim vendo até agora, ou pelo menos da maioria dos filmes que eu tava vendo até agora. Eu acho que ele conta uma história tão real e tão séria e tão dramática, com às vezes uns toques de humor, um humor satírico, que eu acho que são muito interessantes quando ele mostra os alemães no filme. Tem uns toques de humor satírico ali que eu acho que são muito interessantes. É um filme com uma carga dramática bem intensa, com visuais interessantes, com atuações interessantes. Ele meio que mistura atores e não atores, mas eu acho que todo mundo tá muito bem no filme. E é isso, né? É um filme sério, é um filme sobre guerra, que é um tema que vocês sabem que eu não gosto, mas ao mesmo tempo ele não é exatamente sobre a guerra em si, então eu acho que ele é uma parte mais interessante, ele é mais sobre as pessoas, e sobre a resistência, e sobre, sei lá, a sobrevivência das pessoas. Eu acho que é um filme, assim, maravilhoso, muito bom de verdade. A essa altura eu já vi outros filmes do Rossellini aqui, eu acho que só mais um, né? Mas esse ainda, pra mim, foi filmaço, assim, grande auge, e é um filme que eu recomendo bastante, eu acho que é muito bom. É um filme, ao mesmo tempo que eu acho que o assunto dele é pesado, eu não achei um filme tão pesado assim. Tem cenas ali, tem uma outra cena que eu acho que são mais pesadas. Aí eu já falei aqui, né, que eu não consigo me afetar tanto assim por uma obra de ficção, por mais que ela se baseie em coisas que aconteciam na vida real, né? Então, sei lá, talvez seja uma coisa minha não achar ele tão pesado, e outras pessoas, na verdade, vão assistir e achar ele bem pesado. Mas enfim, filmaço, recomendo. Sétimo, Ivan o Terrível, parte 2, filme de 1946, dirigido por Sergei Eisenstein. Eu acho que eu falei no vídeo dele que são meus dois filmes preferidos do Eisenstein, são A Greve e esse, e que eu gosto de ambos mais do que do Encoraçado Potemkin, que é o filme que normalmente é considerado a obra-prima dele. Então acho que era inevitável esse filme estar aqui. É um filme de visuais extremamente interessantes. É um filme que a história que ele conta também é bem interessante, na verdade, principalmente a parte 2, né? A parte 1 é legal, mas eu acho que a parte 2, ela é muito interessante, eu acho que a história é muito interessante. A trapaça que ele faz no final para impedir de matarem ele é muito interessante. O visual de tudo é muito legal, sabe? Eu acho que as escolhas do Eisenstein de como filmar as cenas é toda muito interessante. Acho uma grande pena que a gente nunca teve a parte 3 que ele pretendia fazer, mas essa parte 2, assim, eu acho que é um filmaço. De novo, cai nessa coisa, né? Frequentemente os filmes que eu gostar mais, eu acho que vão ser isso. Filmes que, pra mim, dão uma inovada no jeito de fazer cinema, né? E eu acho que esse é um filme que faz isso, assim. É muito interessante, recomendo bastante. É um belo filme. Eu gosto mais da parte 2 do que da parte 1, mas eu acho que a parte 1 também é bem interessante. É um bom filme. Eu acho que vale assistir as duas, até porque a história continua direto, né? Então eu acho que vale a pena assistir as duas. Mas a 2 é mais interessante pra mim. Eu acho que é um filme melhor. Em oitavo na lista eu tenho Narciso Negro,
Filme de 1947, dirigido pelo Emeric Pressburger e pelo Michael Powell. Falei no vídeo sobre ele, o quanto eu gostei desse filme. Esses dois são parte de por que é tão importante para mim fazer esse top 10 com essa restrição de colocar apenas um filme por diretor. Porque eu acho que se eu não fizesse isso, corria o risco de ter 3 filmes deles aqui, nesse top 10. Porque Sapatinhos Vermelhos é maravilhoso e Deste Lado e do Outro é maravilhoso. Então, eu ter que me forçar a escolher um, pra mim, torna a própria criação dessa lista, mas eu acho que também o resultado muito mais interessante. E Narciso Negro, pra mim, foi, assim, o auge dos filmes que eles fizeram, dos que eu vi até agora. Pra mim, Narciso Negro foi o auge. É sobre um grupo de freiras que se instala num castelo nas montanhas da Índia, e é um filme que é muito sobre os conflitos delas com os moradores, os conflitos delas entre elas, os conflitos delas com elas mesmas, assim, tipo, pessoais, né, conflitos internos, é um ponto muito importante do filme também, e todo colorido, com visuais muito bonitos, com cenários pintados extremamente belíssimos, assim, atuações ótimas. A Deborah Kerr, a protagonista, tá muito boa. Eu não vou lembrar agora o nome da segunda freira meio protagonista, mas ela também tá ótima. Eu acho que é um filme, assim, de verdade. Eu já falei tudo isso no vídeo sobre ele, né? Como todos esses têm vídeo, se vocês quiserem saber mais detalhes, lá no vídeo de cada um desses filmes vai ter mais detalhes, né? Aqui é pra dar uma resumida e falar meu top 10, mas é um filme, assim, que eu gostei muito de assistir. Foi muito bom. De diretores aí que já vinham sendo ótimos e continuaram sendo ótimos, mas esse, pra mim, foi o auge, assim, foi o filme que eu mais gostei de ver. Em nono, eu tenho Na Cova da Serpente, filme de 1948, dirigido pelo Anatoly Litvak, estrelado pela Olivia de Havilland, que, né, tô chegando mais pro final, então são vídeos recentes aqui no canal, né, mas que é sobre uma mulher que ela não lembra de coisas da vida dela, ela tá internada num hospital psiquiátrico e ela não lembra do marido, ela não lembra como que ela foi parar ali, ela não sabe nada, assim, ela vai muito aos poucos recuperando memórias e tal, e é um filme que mostra muito sobre como que era a vida naquele lugar. A internet me conta aqui em diversos pontos de maneira muito realista. Eu acho genial o jeito, eu já falei isso no vídeo sobre, mas eu acho genial o jeito como ele coloca a gente pra estar na mesma situação que ela, porque o filme já começa com ela no lugar e a gente também não sabe como ela foi parar ali. A gente também não sabe o que ela tá fazendo naquele lugar. Então a gente fica junto com ela com essa dúvida, sabe? Do que tá acontecendo, por que ela tá ali. A gente descobre junto com ela, porque ela não lembra e a gente não sabe. Então a gente vai descobrindo junto com ela, sabe? É um filme muito interessante, assim. Eu acho que ele é muito amarradinho, muito bem feito, sabe? Tudo muito bem idealizado, bem atuado, bem pesquisado, porque as histórias que contam é que o Litvak fez questão de fazer muita pesquisa, arrastar a equipe para fazer pesquisa junto com ele. Então, eu acho que é um trabalho que se reflete no filme, reflete no resultado, sabe? Porque é um filme muito legal, muito interessante e realmente muito bem feito, assim, ele passa muito bem as emoções dos personagens pra gente, sabe? Acho que é um filmaço, assim, gostei muito de ver. E o último filme nessa lista eu tenho As Oito Vítimas, filme de 1949, dirigido pelo Robert Hammer, estrelado, eu não vou lembrar quem é o ator principal. O ator relevante de verdade do filme é o Alec Guinness, que faz aí todas as 8 vítimas, brilhantemente, interpretando papéis muito diversos, muito diferentes um do outro. E, né, é a história de um cara que a mãe dele foi meio que escorraçada e deserdada entre aspas, porque ela não é deserdada de verdade, mas ela foi meio que escorraçada da família muito rica, porque se casou com um cara que a família não aprovava, e ele meio que no leito de morte dela jura que ele vai recuperar a fortuna da família pra ele, e como vingança pelo tanto que eles maltrataram a mãe. Então ele vai matando um por um todas as pessoas na linha de sucessão para que ele consiga herdar a fortuna da família e o título da família e tudo mais. É um filme brilhante, assim, ele vai fazendo tudo isso sem ser pego, mas a gente no começo já sabe que ele tá na cadeia e no corredor de morte, então a gente fica tipo, no final ele deve ser pego talvez, mas aí tem uma reviravolta. Eu até não vou botar spoiler aqui no vídeo que eu falei sobre esse filme, pra quem já assistiu tem lá spoilers, mas se por acaso você tá vendo esse vídeo aqui avulso, não vou falar como é que termina, porque eu acho que é uma reviravolta muito interessante, eu acho que vale muito a pena assistir o filme sem saber. Mas é um filme, assim, eu me diverti muito, é uma comédia, eu me diverti muito assistindo esse filme, achei ele muito
criativo. É baseado num livro, mas pelo que eu entendi, o filme, na verdade, muda bastante coisa em cima do livro. Eu não consegui saber se o livro já era uma comédia. Eu tenho a impressão que talvez não fosse, mas eu não tenho certeza disso. Recentemente, esse ano, saiu um remake que eu fiz vídeo aqui já. Provavelmente já foi ao ar o vídeo... Aliás, com certeza já foi ao ar. O vídeo que eu fiz sobre Manual Prático da Vingança Lucrativa, que é um remake desse filme que saiu esse ano. Então já tem aí esse vídeo também para quem quiser assistir. Uma versão mais moderna do filme, mas eu acho que o original é muito superior. Mas é isso, assim, eu achei um filmaço, muito divertido de assistir. O Alec Guinness rouba a cena no filme, fazendo todos os papéis que ele faz, né, inevitavelmente, mas é um filme muito divertido. Eu acho que as mortes são muito criativas, o jeito como as coisas acontecem é tudo muito criativo. E eu acho que é um filme realmente que vale muito a pena. Mas é isso. Esse foi meu top 10 aí, lembrando que são filmes que eu mais gostei de assistir, e não são necessariamente filmes que eu considero os melhores fazendo uma análise crítica. É uma opinião mais pessoal de filmes que eu mais gostei de ver. De novo, com aquela ressalva de apenas um filme por diretor. Então teve escolhas aqui que eu tive que fazer que não foram muito fáceis. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que o vídeo tenha ficado legal. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam sobre a lista. Se alguém quiser falar pra mim a sua lista, quais filmes você colocaria, quais você concorda, qual que você tiraria e de repente colocaria outro. O espaço dos comentários para esse tipo de coisa, né? Então deixa aí nos comentários suas opiniões, tanto sobre a lista quanto sobre o vídeo, o que você acha e tudo mais. Eu espero que vocês tenham gostado. Em breve nós estamos de volta com mais um vídeo desse tipo, talvez demore um pouquinho, mas em breve nós estamos de volta com mais vídeo no canal aí, quase todos os dias tem vídeo no canal. E é isso, até a próxima. Valeu, até mais!